Vamos lá, sejam bem-vindos a mais uma live do Área 1. Área 1, para você que não sabe, é a área mais importante da sua vida. Na classificação que eu faço só com fins didáticos, nós temos 6 áreas principais da nossa vida, na vida humana. 6 áreas. E as 6 áreas são: área 1 é o seu relacionamento com Deus. É a sua proximidade com Deus. É você viver a vida que Deus quer que você viva. É você viver na melhor versão possível. É você construir uma vida abundante. A segunda área, a área 2, né? Enfim, é casamento. A terceira área 3, é família. Área 4, finanças. Área 5, carreira. E área 6, finalmente, os seus hábitos de produtividade, a sua saúde, a sua disposição, a sua vitalidade, a sua energia. Então essas 6 áreas, elas meio que governam a nossa vida, sendo que a principal delas, a área 1, é exatamente o seu relacionamento com Deus. E nessas lives diárias aqui, às 7 horas da manhã, nós entramos para te ajudar nessa missão, para te ajudar com 30 minutos de conteúdo bíblico, né? A gente literalmente abre a Bíblia e estuda as Escrituras Sagradas para que nós possamos ter o desenvolvimento dessa área 1. Então essa área 1, claro, faz muito sentido se você é cristão, né? Porque nós tomamos a Bíblia como regra de fé e prática. Então, dessa feita, a gente vai dar continuidade ao nosso texto do Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João e, vez ou outra, em alguns dias específicos, eu trago um outro texto para trazer uma outra realidade, só para dar uma oxigenada, mas a nossa intenção é dar continuidade ao Evangelho de João, chegar em Atos, e aí em Romanos, e depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí a gente vai por todo o Novo Testamento. E eu espero um dia também chegar no Antigo Testamento. Mas enfim, a gente está estudando aqui o Evangelho de João, no seu capítulo 6. E a gente já estudou todos esses outros textos, né, do capítulo 1 até o 6, versículo 15, que foi o último da nossa continuidade. E você pode encontrar todos esses vídeos, todo esse conteúdo está disponível lá no YouTube. Se você quer entender um pouco mais sobre o que significa, né, o Evangelho de João no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, até o capítulo 6, versículo 15, você pode encontrar tudo isso lá no YouTube, Gabriel CBO, tá bom? Então, se você não é inscrito ainda, garante sua inscrição. Mas, enfim, a gente vai dar continuidade, eu vou ler aqui as escrituras para vocês. No Evangelho de João, capítulo 6, se você puder ler, abrir as escrituras aí, capítulo 6, versículo 16, diz assim, a partir do versículo 16. Ao descambar o dia, ou seja, ao acabar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, ou seja, a ficar agitado por ventos rijos que sopravam. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, ou seja, mais ou menos aí alguns quilômetros, né, de distância, 3 ou 4 quilômetros de distância, mais ou menos, mas pode ser um pouco mais do que isso, dependendo da medição do que era considerado estádio, enfim. Eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, a multiplicação de pães e peixes. Tendo o Senhor dado graças. Versículo 24 diz assim, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado, ou seja, que creais em mim, em Jesus. Então lhes disse eles, que sinal fazes para que vejamos e criemos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito.
deu-lhes a comer o pão do céu. Eles citaram um texto lá de Êxodo, lá em Moisés tinha falado, enfim. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A gente vai deixar aqui o versículo 41, provavelmente para amanhã, 41 a 50, até o 71, porque esse texto do Evangelho de João, capítulo 6, é um pouco extenso. Mas vamos falar um pouco aqui. Jesus, no seu capítulo 6 de João, o evangelista narra, né, inspirado pelo Espírito Santo, que ele fez uma multiplicação de pães e peixes. Ele estava lá com as multidões, curando as multidões, estava fazendo milagres, e chegou um período da tarde, né, assim, o entardecer, que os discípulos disseram assim, Senhor, é melhor a gente despedir as multidões, para que eles possam ir entrando nas cidades, nos vilarejos, e possam encontrar abrigo, ou seja, hospitalidade, e possam encontrar o que comer. Aí Jesus disse assim, não, deem vocês mesmos o que eles comerem. E aí, os discípulos disseram assim, Senhor, nós não temos nada. Aí juntaram ali, tinham 5 pães, 2 peixinhos, alguma coisa do tipo. E aí Jesus, tendo olhado para o céu, partiu o pão e fez ali a multiplicação dos pães e peixes, né? Enfim, eles sentaram em grupos de 50 homens, 50 seres humanos, né? Homens e mulheres ali, grupos de 50, os discípulos dividiram isso. E depois eles saíram dividindo os pães e todos se fartaram. No final, tem um detalhe muito importante. No versículo 15 diz assim, ó, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Em outro texto, um texto bem correlacionado, né, correlato com esse do Evangelho de João, que você vai encontrar lá em Mateus capítulo 14, essa mesma multiplicação dos pães e peixes, versículo 13, Marcos capítulo 6, versículo 30, Lucas capítulo 9, versículo 10. Essa mesma multiplicação de pães e peixes. É muito interessante porque em outros evangelhos existe uma narrativa complementar a essa. Né? Você pode perceber que os evangelhos eles geralmente se complementam. Então você vai pegar a perspectiva, por exemplo, de Marcos, a perspectiva de Lucas, que recebeu ali, ele não estava como João, presente naquele momento, mas ele conversando com os apóstolos, com o pastor Pedro, com Tiago, enfim, ele começou a tomar nota, né, a escrever ali, a documentar aquilo. E o que é interessante é o seguinte, que Jesus, ele percebeu que as multidões, né, aquela multidão gigante ali de mais de 5.000 pessoas, eles queriam proclamá-lo rei de Israel, terreno, rei, destituir ali, eu não sei se era Herodes na época ou Pôncio Pilatos, mas enfim, destituir ali o governo de Roma, né, porque Israel fazia parte do governo de Roma, e ali colocar Jesus como seu Senhor. Por quê? Porque Jesus multiplicava pães e peixes. Porque nunca a gente iria ter fome com um rei como esse. Se nós tivéssemos um rei como esse, nós não teríamos fome. Um rei justo, que fala palavras verdadeiras. Olha que coisa linda. Então a intenção parecia até positiva. Os seus discípulos ficaram até inspirados, porque eles seriam as colunas, né? Eles seriam os ministros do reino de Jesus. De fato, eles são os ministros do reino de Jesus, mas não desse mundo, e sim do reino celestial. Mas Jesus veio com uma missão muito clara, ele tinha uma identidade muito clara, muito bem definida, a gente já falou sobre isso. Jesus, ele sabia quem ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia por que ele tinha sido enviado ao mundo. Ele tinha sido enviado ao mundo com uma missão muito específica, de salvar o mundo. E ele não ia se distrair com multidões querendo aplaudir ele, querendo colocar ele no centro do mundo terreno como ele conhecia, como eles conheciam. Jesus, ele era Senhor, ele sabia que ele é Senhor de todo o universo, ele é o governador, o rei dos reis, que está sentado no trono, acima de tudo que foi criado.
Então, ele sabendo que o seu reino não era desse mundo e que ele precisava morrer na cruz, ele simplesmente despede as multidões. Em outro evangelho, acho que é no de Lucas, se eu não estou enganado, ele vai despedir como que impelindo. A palavra, né, que é traduzida por impelindo do grego, é meio que expulsando mesmo. As multidões não queriam sair de perto dele e ele expulsa as multidões. Ele despede seus discípulos num barco, fala para eles irem navegando, porque ele ia para o monte sozinho orar. Olha que interessante esse relato aqui. Ao descambar do dia, ele já tinha expulsado as multidões, já tinha mandado seus discípulos entrarem no barco e partirem ali, mesmo de noite, para o outro lado, para outra margem, e ele foi para o monte orar sozinho, falar com Deus sozinho. Versículo 16, ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar, foram impelidos ali por Jesus também, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Jesus continuava no monte. Já se fazia escuro, já estava escuro ali. As multidões tinham sido despedidas, alimentadas, fartadas, e iam precisar procurar agora abrigo, né, hospitalidade. Mas enfim, Jesus despediu os discípulos para o lado da outra missão. Eles queriam ir para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E o mar começava a ficar agitado. Jesus estava onde? No monte, orando. Olha que interessante. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus, porque ele, sendo o próprio Deus, mas dividido em 3 pessoas distintas, né, com funções diferentes e distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles viviam uma relação perfeita na eternidade. O Filho de Deus, ele foi gerado do Pai, só que gerado eternamente. Ou seja, o que significa isso, Gabriel? Uma doutrina da Trindade demonstra que Deus Pai gerou Deus Filho da mesma substância, só que Deus Filho foi gerado na eternidade, ou seja, antes de tudo existir. Por isso que João vai dizer que ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. No capítulo 1 você vai encontrar isso. Se você quiser mais detalhes sobre esse capítulo 1, você vai lá no meu canal do YouTube, tem lá. Eu acho que o meu primeiro vídeo do Área 1 foi exatamente sobre esse texto. Então a Área 1 está lá, numa playlist chamada Área 1, e você vai encontrar lá o Evangelho de João, capítulo 1, e toda essa descrição de por que Jesus veio, enfim. Como é que foi esse relato do primeiro capítulo de João, de que Jesus estava no princípio com Deus, ele criou todas as coisas, por meio dele é que todas as coisas foram criadas, mas enfim, tudo isso é muito relevante. Mas o ponto aqui específico é, ele sendo uma substância apenas com Deus, e ele sendo o próprio Deus, ele tem uma comunhão perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles têm uma comunhão perfeita, um relacionamento perfeito. É desse relacionamento que procedem todas as outras fontes da nossa vida. Todo o relacionamento que nós, seres humanos, temos deve se basear no relacionamento de Deus com Deus Filho, Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles vivem uma harmonia perfeita e numa relação de autoridade e submissão. Olha que coisa interessante. A maioria das pessoas vai dizer que não existe amor onde existe autoridade e submissão. Mas Deus é um Deus que criou o amor, Ele é o Deus de todo amor e Ele é um Deus que estabeleceu a autoridade e submissão dentro do seu próprio relacionamento perfeito. Então, dentro da Trindade, perdão, existe uma relação perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa relação é base para as nossas relações hoje. Nós sabemos o que é certo e o que é errado dentro de uma relação se nós estivermos ali cumprindo ou nos aproximando da imagem, da figura da relação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai entender um pouco mais sobre isso nos próximos textos. Mas o ponto é aqui específico. É que Jesus tinha uma comunhão tão íntima com Deus, e ele era o próprio Deus, mas isso não refutava ele de buscar a Deus individualmente. É o nosso esforço aqui na Área 1. Nosso esforço na Área 1 é para que você tenha o seu momento individual a sós com Deus. Para que você se relacione com Deus individualmente. Para que você se alegre na presença de Deus. Deixa eu ver se eu trago mais para cá. Para que você se alegre na presença de Deus, assim como Jesus se alegrava. Jesus se alegrava tanto na sua experiência, na sua devoção com Deus, no seu momento individual com Deus, que ele fazia isso inúmeras vezes. Por isso que ele é o padrão perfeito de vida abundante. Porque vida abundante começa em eu e você, talvez até mesmo antes de termos comido, nos alimentado fisicamente, buscarmos o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É buscarmos isso. Por isso que eu procuro fazer o Área 1 às 7 horas da manhã. Porque a essa altura, eu ainda não comi, eu ainda não tomei café, mas eu sei que muitas pessoas estão indo para o trabalho. E essas pessoas indo para o trabalho, elas podem colocar aqui a live do Área 1 para irem acompanhando, para irem se deleitando, para irem se alimentando, aprendendo do Senhor. Então, Jesus ele fez isso aqui. Ele estava sozinho no monte. Os seus discípulos começaram a entrar numa aventura muito perigosa. Uma aventura que estava assustando os discípulos. Afinal,
os judeus eles não lidavam muito bem com o mar. O mar era conhecido como os inimigos dos judeus. O inimigo dos judeus era o mar, era o desconhecido. Era aquilo que podia trazer pânico, temor. Quantos navios, né, na antiguidade, mesmo aqueles povos que eram conhecidos por serem conquistadores, simplesmente ficaram devastados, várias perdas dos exércitos porque o mar simplesmente se revoltou. Olha que coisa interessante. O que nós temos aqui? Nós temos aqui os discípulos apavorados e Jesus no monte, se relacionando com o Pai, se relacionando com Deus. Ele não estava descansando ainda, ele estava se relacionando, ele estava orando, ele estava buscando a Deus, ele estava conversando com Deus Pai. E ele percebe então, ele sabia, né? Ele mesmo enviou os discípulos para essa dificuldade. Olha que coisa curiosa, se você for lá para Mateus 4, você vai ver que Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Ele sai do batismo de João Batista, e quando ele sai das águas, que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre ele, e o Pai declara, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvir. Ele é enviado pelo Espírito Santo de Deus, esse é o texto de Mateus e Lucas, tá? O Espírito Santo de Deus envia ele para ser tentado no deserto. Ou seja, quem enviou Jesus para o deserto com o fim de ser tentado por Satanás foi o próprio Deus. Aqui Jesus, sendo Deus Filho, enviou os seus discípulos para o meio do mar, e ele governa todas as coisas. Ele tem controle sobre o mar. E ele sabia que os discípulos iriam enfrentar dificuldades, que eles iam ficar apavorados. Ao longo de 30 estádios, mais ou menos, eles já tinham percorrido alguns quilômetros ali, em direção a Cafarnaum, nesse mar, começou a ficar agitado. Ventos fortes bateram, ondas gigantes. Eles ficaram apavorados. Quando simplesmente eles viram ao longe, se aproximando do barco, Jesus andando por sobre as águas. Eu acredito que no texto de Mateus, no seu capítulo 14, versículo 22, ele vai relatar, de 22 a 33, ele vai relatar que Pedro, vendo isso, ele diz, Senhor, se for você mesmo, deixa eu ir até lá. Deixa eu ir caminhando sobre as águas também como o Senhor. E aí Jesus diz, vem, e Pedro começa a andar por sobre as águas. Só que depois ele tira os olhos de Jesus, ele tira o foco de Jesus, e ele começa a olhar para as ondas. Ele começa a olhar para os problemas, para as calamidades que estavam acontecendo com ele ao redor, e ele começa a afundar. Então ele pede socorro a Jesus, Jesus vai lá, estende a mão e fala, Pedro, por que duvidaste? Pedro, por que tivesse tão pouca fé? Perceba, olha que simples relato das Escrituras Sagradas aqui pode trazer uma aplicação tão prática para nossas vidas. Eu e você, quantas vezes já provamos do amor de Deus, do cuidado dele, da provisão dele sobre nossas vidas? A ponto dele não deixar faltar o pão na nossa mesa. E quantas vezes eu e você, nós rejeitamos simplesmente os feitos de Deus, rejeitamos quem Jesus é e nos apavoramos com os tamanhos dos problemas. Nós ficamos impressionados com o tamanho das ondas, com o vento que está batendo sobre o mar, sobre o barco. Nós ficamos apavorados, com medo, ansiosos. Não cremos, duvidamos. Esse é o princípio de todo o pecado, é a incredulidade, duvidar de Deus. Não crê em Deus. E nós muitas vezes fazemos isso. E Deus é um Deus perdoador. Ele é suficiente para nos perdoar os pecados quando nós nos arrependemos. E nós precisamos de arrependimento para isso também. Mas precisamos, além de arrependimento, dirigir os nossos corações para um outro comportamento, uma outra atitude, uma atitude de fé. Afinal, o justo viverá por fé. Eu e você somos iguais a Pedro. Pedro caiu, afundou porque ele olhou para as ondas. Eu e você muitas vezes afundamos o nosso relacionamento com Deus porque nós olhamos para o tamanho dos problemas. Mas eu digo, sem ser muito clichê aqui, você deve olhar para o tamanho do seu Deus que governa todas as coisas, que anda por sobre o mar, que te faz andar por sobre o mar também, e não para o tamanho dos seus problemas e do tamanho das ondas. Você tem que dizer para os seus grandes problemas que você tem um Deus grande e muito maior do que eles. E você deve confiar. É isso que o texto diz. Então, eles ficaram possuídos de temor, é isso que diz aqui o relato. Depois eles voltam, você vai encontrar esse relato de Pedro andando sobre o mar, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. É esse mesmo evento aqui, em que os discípulos ficam apavorados, Jesus anda sobre o mar. E aí, o texto de João, ele é mais resumido em relação a isso. Ele simplesmente diz que Deus acalma, Jesus acalma a tempestade. Os discípulos ficam ali impressionados como é que ele tinha um domínio sobre a natureza. E ele diz assim, ó, sou eu. Esse sou eu aqui é o mesmo eu sou. Lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, quando Deus foi procurar Moisés, na sarça ardente, se revelou a Moisés e disse assim, Moisés, vai lá resgatar o povo. E Moisés disse para Deus, Deus, eu vou lá,
para o Egito resgatar o povo. Ele estava na terra do seu sogro Jetro. Eu vou lá resgatar, mas eu vou chegar para eles lá, os judeus, e vou dizer que quem me enviou? E aí Deus diz, eu sou o que sou. Diga para eles que eu sou, te enviou. Ou seja, o nosso Deus é o próprio eu sou. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus de toda a eternidade. O governante de todo o universo. E eu sou aqui é a mesma expressão que Jesus utiliza. Sou eu. No original grego é a mesma expressão. Não tem mais. Eu sou. Então aquilo para um judeu significava muito. Ele estava dizendo ali que ele era próprio Deus. Versículo 21, então. Eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. A palavra de Deus diz aqui, no versículo 20, de que eles chegaram logo ao seu destino quando Jesus entrou no barco. Uma aplicação prática para nós aqui é que quando Jesus entra no barco da nossa vida, a gente chega no destino de forma mais rápida. Parece clichê esse texto, mas não é. É essa a verdade. Quando Deus entra na nossa vida, essa é a melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Quando Deus entra no nosso barco chega no destino. E eu não estou dizendo que ele vai chegar no destino de forma fácil. Em outro texto, você vai ver que Jesus estava dormindo e simplesmente dentro do barco, as ondas estavam impelindo também. Isso é um outro evento. E Jesus simplesmente acorda, acalma a tempestade, porque ele estava no barco. Quando ele está no barco, nós não temos o que temer. Versículo 22. Aqui é uma descrição muito clara de que Jesus é o pão da vida. No dia seguinte, a multidão, então, acompanhou Jesus. Eles foram dormir nos seus vilarejos, tinham sido despedidos por Jesus e voltaram lá para as margens do mar. Jesus e seus discípulos tinham chegado em Cafarnaum e a multidão ficou ali. Poxa, só tem um barquinho e a gente percebeu que esse barquinho era o que Jesus utilizaria, ele não utilizou. Então, ótimo. Ele não utilizou, chegaram alguns barcos de Tiberíades, as multidões entraram nos barcos e pediram para ir para outra margem e foram até o encontro de Jesus. E as multidões começam a interrogar Jesus de forma interessante. Imagino que alguns líderes ali se levantaram, Jesus tinha chegado em Cafarnaum, as multidões acharam ele e tendo encontrado no outro lado, versículo 25, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus não responde quando chegaram. Quando chegou. Ele não queria revelar os seus planos para toda a multidão. Ele revelava os seus planos para os seus amigos, para os discípulos, para aqueles que creem no seu nome. Aqueles que creem no nome de Jesus, esses são salvos, são feitos filhos de Deus e são feitos amigos de Deus. E aos amigos Deus dá conhecimento de todas as coisas. Jesus responde assim, em verdade vos digo, versículo 26. Vocês me procuram não porque vocês viram sinais e milagres, não por quem eu sou, mas porque vocês comeram pão, porque vocês tiveram fartura de pão e de peixe. Olha o que Jesus diz no versículo 27, tá? Tem todo um tratado sobre isso. Trabalhai, é uma exortação aqui. Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha, trabalhem, versículo 27, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, o Filho de Deus, vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Deus o Pai confirmou que o Filho era de fato o seu Filho e Salvador do mundo. Com o seu selo ele confirmou isso. E o Filho é o único que é capaz de nos dar o pão eterno para toda a vida. O pão da vida para toda a eternidade. Eu acho que essa é a melhor descrição. E ele diz aqui, olha, não trabalhem pelo pão que perece, apenas pelo pão que perece. É óbvio. Gabriel, mas Deus nos deu um trabalho. Eu tenho um trabalho e é óbvio que eu tenho interesse em me alimentar, em, sei lá, cuidar da minha família, em poder fazer uma viagem como eu fiz agora com minha família. Isso é muito bom, é lícito, é maravilhoso. Ah, Gabriel, eu quero comer Nutella. Ou seja, eu preciso trabalhar e preciso comprar, para comprar coisa, eu preciso, enfim, ganhar bem. Faz muito sentido isso. O que Jesus está dizendo não é para você não trabalhar, não é para você não trabalhar e não ganhar dinheiro, não é para você fazer voto de pobreza, mas o que ele quer dizer é o seguinte, olha, tem coisas muito mais importantes do que simplesmente uma viagem para a Europa ou uma viagem para Disney. Tem coisas muito mais importantes do que comer Nutella. Tem coisas muito mais importantes. Trabalhem não apenas por isso. Não trabalhem pelo pão que perece. Não trabalhem como quem busca apenas comer pão. Quem dá o pão para vocês sou eu. Trabalhem para que avance o meu reino. Trabalhem para que eu possa ser conhecido de todas as nações. Esse é o verdadeiro esforço.
Por isso que todo cristão ele deve entender que antes dele ser médico, antes dele ser engenheiro, antes dele ser advogado, antes dele ser empresário, antes dele ser professor, ele é, antes de tudo isso, cristão. Ele não é um médico cristão. Ele não é um jogador de futebol cristão. Ele é um cristão jogador de futebol. Quem ele é ser cristão. Isso é quem ele é. E não jogador de futebol, ou médico, ou advogado, ou empresário. Não, isso não é quem você é. Quem você é filho de Deus. Você é cristão, seguidor de Cristo. E a partir disso, você tem um ofício profissional que foi dado por Deus através da sua inteligência, sua capacidade de se esforçar, sua capacidade de estudar, sua capacidade de se formar em alguma graduação, uma pós-graduação, de você se especializar numa área de experiência profissional, enfim. Tudo isso conta, mas tudo isso é secundário do ponto de vista da sua principal missão, que é tornar Deus conhecido no mundo. Você tem essa missão, não trabalhe pelo pão que perece apenas. Trabalhe pela comida que subsiste para a vida eterna. Então, as multidões continuaram a interrogar. Que faremos então para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é essa. Presta atenção na obra de Deus, tá? Que criar, é mais simples do que... Por isso que C.S. Lewis vai escrever o Evangelho Puro e Simples. É um livro belíssimo, inclusive se você quiser ler, é uma bela indicação de um livro, uma literatura de apoio. C.S. Lewis era um cristão muito interessante e foi um autor de vários livros. O mais conhecido deles provavelmente é Nárnia, né? Você deve conhecer as Crônicas de Nárnia pelo filme. E C.S. Lewis escreveu o Evangelho Puro e Simples. Tem outros livros como, enfim, tem um livro que eu estou lendo agora que é, deixa eu ver se eu pego aqui, do próprio C.S. Lewis. A Abolição do Homem. C.S. Lewis está aqui no meu Kindle. A Abolição do Homem. E é um livro muito interessante também, só que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. E o C.S. Lewis ele vai trazer de forma muito simples exatamente o que Jesus trouxe aqui. Ó. Qual é a obra de Deus? Como é que eu sei, Gabriel, o que, é que eu tenho que fazer? Olha só, Jesus está dando a resposta. Versículo 29, eu queria que você até grifasse isso na sua Bíblia, porque esse é o centro do Evangelho. Esse é o centro das nossas vidas. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. E a gente já aprendeu aqui no outro texto, no próprio João, que crer em Deus é muito mais do que acreditar que ele existe. Crer em Jesus é muito mais do que acreditar que ele de fato existiu. Crer em Jesus significa abdicar de tudo. É um casamento. Você abdica de quem você é para assumir quem Jesus quer que você seja. E essa é a melhor coisa que você poderia fazer na sua vida, sim. Existem muitas pessoas que dizem assim, pô, Gabriel, mas eu sou desse jeito mesmo, e quem quiser me aceitar desse jeito, que me aceite. Não! Você tem que ser do jeito, ou se moldar ao jeito que Deus quer que você seja. Isso não significa que você vai mudar o seu penteado, ou que você vai mudar, ou tirar tatuagens, ou não colocar tatuagem. Não significa, não é estereótipo externo, é o seu interior. É daí que procedem todos os maus desígnios, por exemplo. É você reformar o seu interior pelo poder do Espírito Santo de Deus. É você se despir do pecado e das coisas que desagradam a Deus e você se revestir do novo homem, ou seja, do próprio caráter de Cristo. E aí as multidões dizem assim, olha, que sinal você nos dá? Que pão é esse? Porque Moisés nos deu o pão no deserto. Moisés foi o nosso líder quando nos libertou do poder do Egito. E ele nos deu o pão, o maná. E aí Jesus corrige eles, olha, deixa eu dizer uma coisa. Não foi Moisés que deu o pão para vocês. Versículo 32. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro maná do céu, né, aquele que alimentou as multidões, o povo de Israel no deserto ali, em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Quem de fato proveu o pão, o maná, foi Deus. E o maná verdadeiro é o próprio Cristo. É o pão verdadeiro. O pão verdadeiro que o Pai vos dá sou eu, é a minha carne, é isso que Jesus está dizendo. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Assim como eu e você precisamos nos alimentar, porque senão nós não teremos vida. Existem muitas pessoas que morrem ainda de fome, o que parece ser absurdo, mas existe. Pessoas desnutridas que ficam suscetíveis a fraquezas, doenças, vírus. Inclusive o coronavírus, né? Se você estiver desnutrido ou mal alimentado, se você estiver realmente passando fome, o coronavírus vai ser muito perigoso para você. Agora, se você estiver bem nutrido, bem alimentado, o coronavírus parece que não é uma ameaça tão grande, já que ele mata muito menos pessoas do que o próprio SARS ou do que a gripe suína. Enfim, que são vírus bem conhecidos aí,
mas mata mais pessoas, né, do que o próprio coronavírus, estatisticamente falando. Ah, não, mas criou um alarde gigantesco sobre o coronavírus. É claro que você tem que se cuidar, é bom você usar álcool em gel, é bom você se alimentar bem, é bom você dormir bem. Mas é um resfriado que pode matar, mas sobretudo ele mata mais pessoas que têm uma fragilidade, né, na sua imunidade. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, é claro, o pão verdadeiro que subsiste para a vida eterna sou eu. Sou eu. E aí as multidões dizem assim, olha, dá-nos sempre desse pão então, Senhor Jesus. E Jesus replica a eles dizendo o seguinte, olha, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fome e sede é uma coisa que o cristão não vai experimentar. Porém, eu já vos disse que embora me tenhas visto, não creis em mim. Vocês estão aqui, vocês estão provando dos meus milagres, vocês estão provando da minha sabedoria, mas vocês não creem. Quantas pessoas nós pregamos o evangelho e elas simplesmente não creem? Agora, olha o adendo que Jesus faz aqui no versículo 37. Porém, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ou seja, Jesus não vai te rejeitar. Se você aceitar Jesus, se você de fato tomar uma decisão por Jesus, ele não vai te rejeitar. Ele não rejeita. Só que para você tomar uma decisão por Jesus, de fato, Deus já te escolheu. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, não tem jeito. Ele vai vir a mim. E aquele que vir a mim, de modo algum lançarei fora. Versículo 38 ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Esse é o centro das nossas vidas. É por isso que eu me esforço aqui no Área 1, para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Por quê? Viver uma vida abundante é viver uma vida para Deus. Olha o que o próprio Jesus, sendo o Senhor de todo o universo, aquele por meio de quem tudo que foi feito se fez, olha o que ele está dizendo aqui. A minha vontade, a minha missão não é fazer a minha própria vontade, é a vontade do meu Pai, é a vontade de Deus. Então, eu e você, para construirmos uma vida abundante, nós precisamos conhecer que vontade é essa. Que vontade é essa de Deus? E para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos nos debruçar nas Escrituras Sagradas. Por isso eu te encorajo, ainda hoje, você buscar a Deus individualmente no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha, busca Ele em oração, leia a palavra, mergulhe nela. Entenda que dela procedem as fontes da vida. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. A minha missão, eu vim não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de quem me enviou é essa. Olha a vontade de Deus. Que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei esses que Ele me deu no último dia. Aqueles que Ele me deu, que creram em mim, que eu não rejeitarei, esses eu vou ressuscitar no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo que vira o Filho e nele crê, tenha de fato a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que crê em Jesus, que crê não apenas no intelecto, não apenas de achar que Jesus existiu de fato. Isso não é crer em Jesus aqui. O crer em Jesus é você abdicar da sua vontade e você viver a vontade de Deus para a sua vida. E essa é a melhor coisa que você poderia fazer por si mesmo. Essa é a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. Deixar de viver a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Jesus viveu isso. Jesus experimentou isso. E Ele nos encoraja a experimentar isso pelo seu próprio exemplo. E Ele diz, olha, a vontade do meu Pai é essa, que todo aquele que veio a mim, todo aquele que crê no Filho do Homem, todo aquele que crê em Jesus, seja salvo. Seja salvo. Creia em Jesus e você será salvo. E Ele te ressuscitará no último dia. Essa esperança é eternidade, é eterna. Essa esperança, ela não é corroída pela traça ou pela ferrugem. Essa esperança, ela não é corroída pela morte. Ela suplanta a morte. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele subverteu a morte. Ele dominou sobre a morte. Ele pisou sobre a cabeça do nosso inimigo. Ele triunfou sobre a morte. Por isso que Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu sei o que vocês passam, eu sei as suas necessidades. E eu estou aqui para te ajudar, mas não apenas te ajudar a trazer mais conforto, eu também posso trazer isso, mas sobretudo a trazer uma vida eterna comigo. Uma vida eterna de paz, de deleite, de não sofrimento,
de alegria, de conhecimento de quem eu sou. E isso é maravilhoso. Não espere ir para o céu ou achar isso maravilhoso se você não acha maravilhoso hoje conhecer a esse Jesus. Porque no céu, tudo que você vai fazer, de modo geral, vai ser crescer no conhecimento de quem Jesus é. E você vai passar uma eternidade, de eternidade, conhecendo quem Jesus é. E você não vai esgotar quem Ele é, porque Ele é infinito. Então, como você espera, por exemplo, ir para o céu ou se deleitar no céu, se você não se deleita aqui hoje? Se você não se espelha no exemplo de Jesus de buscar a Deus individualmente no monte. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o monte. O seu monte é o seu quarto. Fecha a porta, tranca a porta no seu quarto, se ajoelha e busca a Deus. Desenvolva a sua área 1. Tem 3 coisas que você precisa desenvolver para a área 1. 3 coisas que são essenciais. O seu relacionamento individual com Deus, leitura da Bíblia, meditação naquilo que a Bíblia diz, ou seja, são essas aplicações que eu trago aqui, por exemplo, e também oração. A segunda coisa é você fazer parte de uma comunidade local. É você fazer parte de uma igreja local, uma igreja que pregue a Bíblia. É importante você estar na mesma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, conhecer mais a Jesus. Abandonar o pecado, buscar mais o caráter de Cristo. E a terceira coisa que você tem que fazer é buscar um relacionamento íntimo com pessoas. Não apenas fazer parte de uma igreja local. Eu vou para a igreja, Gabriel. É fazer parte de um núcleo, de um grupo de pessoas que tem esse compromisso íntimo com Deus. Ou seja, você não vai crescer sozinho, você vai precisar de pessoas do seu lado. 3 coisas que você precisa fazer. 3 coisas simples para você desenvolver uma vida abundante na sua área 1. E o meu esforço aqui, se você achar que essa seria uma 4ª coisa, é para que todos os dias, de segunda a sábado, nós possamos estar aqui meditando por 40 minutos, 38 minutos, 1 hora, o que for, na palavra de Deus. Dessa feita, nós finalizamos a live de hoje do Área 1 e eu vou orar, tá bom? Senhor, muito obrigado por todas as pessoas que assistiram a Área 1, a live de hoje, por todas as pessoas que puderam crescer assim como eu cresci, Senhor Deus, procurando ensinar e compartilhar um pouco com elas desse conhecimento das Escrituras. Nós aprendemos muito hoje que Tu és o pão do céu, que Tu tens um compromisso muito claro, Senhor Deus, com o Pai, que Tu, Senhor Deus, sendo Jesus, veio para fazer não a Sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ó Deus, o Senhor nos dá exemplo nisso, nos dá exemplo também em buscarmos a Tua presença individualmente, sendo o Senhor o próprio Deus. O Senhor buscava a presença do Pai individualmente, secretamente, constantemente, Senhor Deus, e nós precisamos nos espelhar nisso. Ó Pai, dá que possamos crer no Senhor, não apenas no intelecto, mas também em todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que nós possamos nos esforçar, Senhor Deus, por desenvolver essa área 1, nesses 3 pilares, nosso relacionamento íntimo contigo, na leitura da palavra e oração, fazer parte de uma igreja local e também, Senhor Deus, podermos partilhar dessa fé com pessoas, irmãs, que possam crescer conosco, que possam se desenvolver com o nosso conhecimento e nós possamos desenvolver com o conhecimento delas a partir das Escrituras. Que nós possamos, Senhor Deus, construir uma vida abundante em todas as áreas, mas a partir da área 1. A partir da área 1 nós possamos nos esforçar no nosso trabalho, possamos nos esforçar no nosso casamento, nos esforçar na nossa família, nos esforçar na nossa saúde, no nosso corpo físico e nos esforçar para termos finanças saudáveis que glorificam o Teu nome. Ó Deus, nós sabemos quem somos Tuas criaturas, feitas à imagem e semelhança do Criador. Somos Teus filhos, Pai, que cremos no Senhor. Eu te peço por todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, e eu te peço para que o Senhor inunde eles, Senhor Deus, alargue os seus corações para crerem no Senhor, para se relacionarem contigo. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Até amanhã. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.